Olá, boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo. Vamos iniciar aí o nosso workshop, pontualmente às 19 horas. Bom, meu nome é Marcos Koch. Eu vou ministrar este workshop sobre confiabilidade. Antes da gente iniciar, só gostaria de comentar fazer algumas observações. Primeiramente, agradecer a todos os participantes que disponibilizaram um pouquinho aí do tempo para ouvir a gente falar aí sobre confiabilidade, sobre modelagem, enfim. Agradecer vocês aí pelo tempo de vocês. Esse evento é um evento que vai ter uma duração aproximadamente de 1 hora, iniciando agora. A gente vai ter eu vou fazer a apresentação, eu vou deixar o finalzinho para a gente fazer algumas perguntas, para quem tiver perguntas, mas provavelmente a gente termine às 20 horas. Bom, o facilitador sou eu, Marcos Koch. Eu vou fazer uma apresentação que eu vou utilizar PowerPoint e algumas interações com o Excel para mostrar alguns gráficos, algumas contas. Tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida pontual sobre a apresentação, pode fazer via chat, via o bate-papo, que eu vou responder ao vivo. E no final também a gente vai ter eu vou abrir para perguntas, quem tiver perguntas mais gerais sobre alguma aplicação, alguma dúvida que não ficou clara durante a apresentação, pode também fazer via o bate-papo, que eu vou responder ao vivo. E, lógico, depois no final da apresentação eu vou passar o meu e-mail, tendo dúvidas depois sobre algum tópico específico, algum detalhamento, a gente pode esclarecer sem problema nenhum. Uma dica que eu vou dar para vocês, se vocês tiverem algum outro aplicativo ou navegador aberto, eu sugiro fechar esses outros aplicativos para não concorrer aí com a nossa apresentação, para que não haja nenhum problema de conexão ou performance da internet. Então, sugiro que vocês fechem outros aplicativos aí caso estejam abertos. Bom, só aproveitando, já fizeram uma pergunta se vai ter algum material. No final da minha apresentação, eu vou passar o meu e-mail e aí quem tiver interesse em receber o Excel, o PowerPoint, eu posso passar para vocês. E essa apresentação também está sendo gravada. Eu acredito que depois vai estar disponível em algum local do site para vocês poderem assistir novamente, enfim. Mas o material, no fim, eu vou passar o meu e-mail, quem tiver interesse pode solicitar e eu passo sem problema nenhum. Bom, vamos iniciar aqui, vamos para o conteúdo. Ok. Bom, a outra pergunta é se tem algum certificado de participação. Olha, eu solicito verificar isso com o pessoal depois da rede industrial, do Sigma, tá? Solicitar essa informação para eles. Bom, qual que é o objetivo aqui dessa apresentação? Hoje nós temos aí 1 hora para falar sobre esse tema que é bastante extenso. Existem cursos de 40 horas sobre confiabilidade aí no mercado, existem cursos até de especialização, então é um desafio para a gente falar desse tema tão interessante, tão extenso em apenas 1 hora. Tanto que o meu foco hoje aqui não é entrar em detalhes técnicos de como se calcula ou como se faz o cálculo, não é esse o intuito aqui. O objetivo é a gente falar o que é a confiabilidade e apresentar alguns casos de aplicação, né? Apresentar algumas possibilidades do que pode ser
feito, extraído de informação com a utilização, com a aplicação da confiabilidade quantitativa. Esse é o meu intuito aqui. Eu vou utilizar uma planilha Excel. Na planilha Excel tem algumas contas, por isso que eu disse que quem se interessar pelas contas pode pedir essa planilha, eu envio sem problema nenhum. E lógico, depois, quem tiver interesse, até a gente está programando também um curso para ministrar com os detalhes, né, de como fazer as contas, como aplicar a confiabilidade quantitativa. Então, hoje eu vou falar o que é, basicamente, vou falar aqui de alguns casos. Então, como isso pode ser utilizado para a determinação da periodicidade de manutenção preventiva, mensurar eficiência da manutenção, então quantificar se um processo, uma melhoria na minha manutenção é ou não eficiente. Falar sobre o MTBF, para quem já ouviu falar desse termo, ou é o tempo médio de falhas, então falar de algumas armadilhas em se utilizar o MTBF. E aí vou falar outras aplicações que podem ou não, são mais gerais, né? Pode se adequar ao caso de vocês ou não. Bom, tem alguém pedindo ajuda, Jaqueline. Eu vou pedir, tem o Daniel, ele está dando suporte aqui para nós. Vou pedir que ele veja o que está acontecendo. Bom, vamos iniciar. Então, bom, primeiramente, falar sobre a manutenção, né? A manutenção hoje em dia está cada vez mais sendo vista como estratégica, né, numa empresa. Antes era vista como um fazedor, correção de problemas. Hoje em dia, cada vez mais estão utilizando a manutenção como uma atividade estratégica. Para quem já ouviu falar, tem a PAS 55, onde a manutenção de toda a gestão de ativo entra como uma visão não simplesmente de corrigir problemas, mas de questão estratégica de como esses ativos vão ser gestionados ou gerenciados durante toda a sua vida. Bom, a utilização de modelos estatísticos nesse contexto, né, de um reconhecimento da manutenção vem de encontro por poder auxiliar na tomada de decisão. A gente vai ver aqui alguns exemplos que os modelos de confiabilidade, que é basicamente um modelo estatístico, ele pode ser utilizado para auxiliar na tomada de decisão. Então, o importante é a gente entender a realidade do seu negócio, qual o seu objetivo, quais as suas necessidades, e a partir daí desenvolver um modelo, no caso, o nosso foco aqui vai ser de confiabilidade, para poder te auxiliar na tomada de decisão. Então, o foco da nossa apresentação é a análise de dados de falha, e a gente vai trabalhar basicamente com um sistema reparável. O que é um sistema reparável? Eu peguei aqui um exemplo primeiro do que é um sistema não reparável, que aí é bem genérico. Por exemplo, uma lâmpada, né? Então, você tem uma lâmpada, a lâmpada está funcionando, a partir do momento que aquela lâmpada falha, queima, né? No caso, você vai e troca por uma nova. Então, quando você troca o sistema por um novo, a gente chama isso de sistema não reparável. É um tipo de análise. E existem os sistemas reparáveis, onde, por exemplo, você tem um carro, o carro apresenta uma falha, mas você não vai trocar o carro todo porque ele apresentou uma falha no pneu, no amortecedor, na direção, mas você vai reparar uma parte daquele sistema, no caso do carro, e continuar com o carro
funcionando, utilizando ele. Mesma coisa um avião, um sistema de rede de computadores, ou seja, o sistema pode apresentar uma falha, mas você não troca todo o sistema, você apenas repara esse sistema para que ele volte a funcionar. A gente vai focar hoje a análise de dados em sistemas reparáveis, que tem algumas características diferentes. Os exemplos que eu vou apresentar são baseados em sistemas reparáveis. Então, um sistema reparável, a definição aqui, é que a ideia é que, a partir do momento que ele apresente uma falha, através de alguma ação, né, pode ser substituir um componente, um ajuste, até se você der uma martelada, você pode colocar esse sistema na condição de operação novamente. Então, esse é um sistema reparável. E modelos estatísticos específicos para esse caso devem ser utilizados. Então, todos os exemplos que a gente vai comentar hoje aqui são baseados em sistemas reparáveis, que é o grande foco, pelo menos o interesse aqui no caso da confiabilidade aplicada à manutenção. Bom, o que é a confiabilidade quantitativa? Bom, primeira coisa, quando a gente fala de confiabilidade, a gente está associando a operar, né, a funcionar adequadamente um equipamento, um sistema, com ausências de paradas. Então, a confiabilidade está ligada a desempenhar uma função sem falhas. No caso da nossa confiabilidade quantitativa que a gente vai estar tratando aqui, a gente vai transformar essa confiabilidade, que geralmente é um conceito qualitativo, num conceito quantitativo. Então, para transformar essa confiabilidade, que geralmente a gente tem uma ideia qualitativa dela, a gente vai utilizar um conceito de probabilidade. Então, a gente vai transformar a confiabilidade e utilizar toda uma modelagem, todo um conceito probabilístico. Então, a definição que a gente utiliza para a confiabilidade quantitativa é que ela é uma probabilidade de um produto, sistema, máquina, equipamento, enfim, qualquer item operar, então funcionar, estar em funcionamento dentro de condições específicas, as quais foram projetados e construídos por um período de tempo determinado. Então, a confiabilidade está apoiada nesse tripé, que é operar, funcionar, estar em funcionamento, dentro de uma condição específica, é o segundo ponto, sobre um período de tempo determinado. Certo? Então, esse é o tripé da confiabilidade que a gente, da definição de confiabilidade. E a gente vai estar utilizando um conceito probabilístico aí para poder mensurar. Então, a ideia aqui, eu vou para a planilha, é que a gente tenha dados, a partir disso eu tenho uma estimativa dos parâmetros, esse ponto eu não vou entrar em detalhes, e a partir daí eu tenho informações de confiabilidade quantitativa. Então, eu vou abrir aqui o Excel. Ok, então eu tenho aqui o Excel. Acredito... Alguém pode me dar um retorno aqui? Tá, vocês estão vendo o meu Excel? Ok, então... Ok, então eu tenho aqui os... Aqui eu peguei um exemplo bem simplificado. Não é um exemplo, eu não citei aqui que tipo de equipamento que é para não poder entrar em detalhes, mas eu digo para vocês que é um exemplo real, tá? Então, é uma coisa que aconteceu na realidade, enfim, é um equipamento que foi estudado. Eu só não vou entrar aqui em detalhes que tipo de equipamento que é, até por sigilo. Mas eu tenho aqui os tempos, esse é o primeiro, vamos dizer, o primeiro ingrediente para a nossa análise. São os tempos de falha de um sistema. Então, aqui tem um sistema, ele foi iniciado, com 1.754 horas, ele apresentou uma falha. Esse sistema foi restaurado e voltou a funcionar.
Depois, com 2.082 horas, ele falhou novamente. Teve uma outra falha, foi restaurado, enfim, teve algum ajuste e voltou a funcionar. E assim por diante foi apresentando falhas nesse período até o fim do acompanhamento com 4.380 horas. A partir disso, a gente faz uma análise, uma estimativa, e encontra esses parâmetros, que aqui eu chamei de beta e eta, são duas letras gregas, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas com essas informações, com essa análise, eu consigo construir esse gráfico através dessa função. Esse gráfico, o que ele permite? Ele permite que a gente conheça no tempo, então aqui eu tenho o tempo em horas, né, no eixo X, eu conheça qual a confiabilidade quantitativa desse meu produto, desse meu equipamento, desse meu sistema. Então, por exemplo, em 1.000 horas, esse meu sistema ele tem 68%, 68,8% de confiabilidade, olhando aqui no eixo Y. Tá? Então, eu posso ter para qualquer instante de tempo, vamos pegar um outro exemplo aqui, para 200 horas. Para 200 horas eu tenho aproximadamente 99% de confiabilidade. Então, com essa análise, baseado aqui nos dados, nessa estimativa desse parâmetro, a gente consegue quantificar qual é a confiabilidade desse meu equipamento ao longo de qualquer instante de tempo. Tá? Então, a gente transformou os dados de falha numa probabilidade e, a partir dessa probabilidade, a gente conseguiu quantificar essa confiabilidade. Aqui eu estou chamando a confiabilidade de R de T, só porque vem do inglês, de reliability. Mas a gente chama, o nome da função aqui começa com a letra R. Tem alguns locais que vocês podem ver iniciando aqui pela letra C. Então, esse é o primeiro ponto dessa análise, né, onde a gente consegue fazer. Eu vou voltar aqui para o nosso conteúdo. Uma pergunta aqui. Esses tempos de falha são acumulados? Sim, são acumulados. São cumulativos porque eu estou trabalhando, nesse caso, com um sistema reparável. Tá? Então, esse exemplo que eu utilizei, que eu apresentei, no caso é acumulativo, ou seja, eu tive uma falha em 1.700 e outra em 2.000, ele foi se acumulando e é o mesmo sistema sendo acompanhado ao longo do tempo. Tá? Então, eu tenho os dados de falha, a estimativa e a informação quantitativa que a gente consegue transformar. Agora, o que eu posso fazer com isso? Bom, vamos falar aqui alguns casos. O primeiro caso que eu vou apresentar aqui para vocês é a determinação da periodicidade da manutenção preventiva. Então, eu tenho um sistema onde você, à medida que o tempo vai passando, a chance desse sistema apresentar falha vai aumentando, né? O sistema vai se degradando, vai se degradando e apresentando, aumentando a possibilidade de falhas. Fizeram uma pergunta aqui, só um segundinho, se acumula nesse caso durante todo o tempo de vida útil do equipamento. Sim, ele vai se acumulando. O que a gente pode considerar é que a partir do momento que você faz uma preventiva ou uma troca total, aí depende, né? Você pode zerar, vamos dizer assim, o tempo de vida daquele seu equipamento. Tá? Mas à medida que ele vai sendo utilizado, você vai acumulando o tempo de vida do equipamento. Tá? Bom, a pergunta que, voltando aqui para a apresentação, espero que eu tenha respondido a pergunta aqui do William. Então, a pergunta que fica é, quando que eu devo executar uma manutenção preventiva? Né? Quando que vale a pena eu executar a minha manutenção? Bom, vou voltar aqui para o Excel para falar qual que é a ideia aqui
da manutenção, do tempo de manutenção. Então, qual que é a ideia? À medida que o meu sistema está envelhecendo, a chance de falhas aumenta. Então, existe aí vamos dizer, o balanceamento, né? Se você faz muitas manutenções preventivas, então vou pegar aqui num ponto, vamos supor que eu faça manutenções preventivas a cada 200 horas, 400 horas. O que eu tenho nesse caso? Bom, eu vou ter aqui a minha curva vermelha, um baixo custo de manutenção corretiva. Desculpa, aqui MC é manutenção corretiva e MP manutenção preventiva. Então, se eu faço muitas manutenções preventivas, possivelmente, né, grande chance de eu ter baixo custo com manutenção corretiva. Por quê? Porque eu vou estar evitando as falhas. Por outro lado, a curva azul, eu vou ter um alto custo de manutenção preventiva, porque a partir do momento que eu estou executando manutenções preventivas a cada 200 horas, eu vou estar tendo um alto custo. Então, talvez não seja o ideal. A partir do momento que eu espaço, vou andar aqui, eu faço menos manutenções preventivas, ou seja, numa periodicidade maior, o que acontece? Eu aumento o meu custo com manutenção corretiva. Por quê? Porque eu vou estar aumentando, a partir do momento que eu aumento a periodicidade da minha manutenção preventiva, eu estou incorrendo num risco maior de ter falhas. Então, eu estou aceitando ter mais falhas. Meu custo em manutenção corretiva é maior. Por outro lado, eu tenho um custo de preventiva menor. Por quê? Porque ela é numa periodicidade maior, num tempo maior, então eu faço menos manutenções preventivas num ano, por exemplo, do que nesse primeiro caso aqui. Então a pergunta fica, bom, onde eu devo fazer a manutenção preventiva? Ou seja, qual é o ponto que eu tenho um custo aceitável de manutenção corretiva, né? Então, qual seria esse ponto aqui? Qual seria o custo que eu tenho uma manutenção preventiva adequada? A gente constrói uma curva, que seria uma curva média, uma soma dessas duas curvas, ponderada, lógico, pela manutenção, pela probabilidade, pela confiabilidade daquele equipamento apresentar uma falha. Tá? Então, essa é a dúvida, essa é a resposta que a gente tem que responder. Tá? Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui, baseada na análise, como eu defino a periodicidade de manutenção preventiva? Então, vamos responder essa pergunta. Eu vou utilizar o próprio Excel, depois a gente volta para a apresentação. Então, bom, voltando àquela nossa primeira análise, utilizando os mesmos dados. Eu tenho aqui os dados de falha, eu fiz aquela análise considerando o beta e o eta, né? Então, nós não explicamos como calcula aqui, vamos supor que é possível calcular com base nos dados. Utilizando um modelo um modelo conhecido como análise de Poisson não homogêneo, a gente chega nessa formulinha aqui, onde você precisa definir o seu custo de manutenção preventiva, o seu custo de manutenção corretiva. Eu estou supondo aqui um custo de manutenção corretiva maior que o preventiva, porque geralmente a manutenção corretiva ela não é planejada, a falha promove uma série de perdas de produção, parada. Então, geralmente ela incorre num custo maior. Tá? Então, nesse meu exemplo, eu estou supondo que o custo de manutenção preventiva é 7.500 e o custo de manutenção corretiva 29.000. Com base nessa fórmula, utilizando os parâmetros o beta e o eta, que a gente calculou com base nos dados, e os custos de manutenção preventiva e corretiva, a gente pode chegar nesse tempo ótimo, que é essa fórmula que foi calculada aqui, eu apliquei essa fórmula aqui no Excel, que apresenta um tempo de 837 horas. Então, por exemplo, nesse nosso sistema analisado, o tempo ótimo de manutenção preventiva, ou seja, o tempo que dá um custo de manutenção corretiva aceitável e um custo de manutenção preventiva aceitável, que a gente considerou aqui como ótimo, é 837 horas.
Só para fazer uma análise quantitativa aqui, o tempo atual desse equipamento, quando a gente fez a análise, a manutenção preventiva dele era 2.160 horas. Então, pela análise, estava sugerindo que diminuísse a periodicidade da manutenção preventiva. Tá? Então, passasse de 2.660 horas para 837. Com isso, a gente teve uma redução no custo de manutenção de 68 da ordem de 68%. Passou de um custo de R$ 18 por hora para, desculpa, de 26 passou para 18, tá? Por que houve essa redução? Essa redução houve porque passou-se a aceitar menos falhas, menos manutenções corretivas, com a diminuição da periodicidade da manutenção. Tá? Então, o que é o interessante aqui? O interessante é que, antes mesmo de você fazer a mudança no sistema, né, antes de promover a redução da manutenção preventiva, foi possível calcular se essa redução seria eficiente ou não. Né? Então, e além disso, com base nesses custos. Tudo está relacionado com base nesses custos. Se esses custos se alteram, logicamente, eles também vão alterar essa nossa análise. Mas através da mensuração da confiabilidade, é possível a gente fazer essa análise e fazer uma previsão de qual vai ser a redução de custo quando se diminui a manutenção preventiva. O mesmo vale se for aumentar o tempo da manutenção preventiva, a periodicidade, certo? Essa análise também pode ser feita nesse caso. Vou retornar aqui. Então, basicamente, eu fiquei lá no Excel, mas basicamente é o que tem aqui na apresentação, custo de preventiva, corretiva, a construção da curva. Eu vou pular esses slides porque foi o que eu comentei ali. Tem a curva de custo, foi utilizado um processo de Poisson não homogêneo, enfim, toda uma modelagem estatística para fazer essa contabilidade, e a gente tem esse tempo ótimo, como definir, como utilização, utilizando o beta e o eta, que a gente calculou com base nos dados, e os custos que a gente levantou. Então, estou pulando aqui os slides, porque foi exatamente o exemplo que eu fiz no Excel. Tá? Então, você tem o sistema, calcula o beta, o eta, e você tem a redução aí que a gente obteve com essa diminuição da periodicidade. Só comentando aqui alguns casos práticos, nesse exemplo que eu utilizei aqui, a análise mostrou que a diminuição da periodicidade da manutenção preventiva era mais adequada. Ou seja, eles deveriam aceitar menos falhas. Né? Então, diminuir a periodicidade da manutenção preventiva. No caso, eu já fiz outras análises onde acontece ao contrário. Muitas vezes, aumenta-se a periodicidade da manutenção preventiva. Né? Por que isso? Porque você está fazendo muita manutenção preventiva desnecessária. A vantagem dessa análise você vai ter o ponto, por exemplo, teve comentando um outro caso, onde a gente fez uma análise e aí apresentou, olha, você deve diminuir o seu tempo de preventiva. Aumentar o tempo de preventiva. Mas a empresa considerou que a redução do aumento da periodicidade não ia ser tão vantajosa para ela. Ela optou por manter o tempo de preventiva atual que ela já vinha considerando. Mas ela só pôde tomar essa decisão porque ela mensurou, porque ela quantificou o quanto que ia diminuir o risco e os custos dela. Então, a grande vantagem desse tipo de análise é poder fazer essa mensuração e, a partir daí, não quer dizer que essa empresa deva reduzir para 837 horas. Né? Ela pode falar o seguinte, bom, essa redução de custo aqui para mim é significativa, vou reduzir. Ou, não vale a pena essa redução de custo para mim, eu vou continuar com as 2.160 horas.
Foi feita uma pergunta aqui, deixa eu verificar. A fórmula de tempo ótimo seria o mesmo que, voltando para o gráfico, ponto de equilíbrio entre custo e benefício entre os tempos de manutenção? Seria, exatamente, é o ponto de equilíbrio daquele custo. Exatamente, seria, eu vou voltar para o, acho que é interessante essa pergunta, eu vou voltar aqui para o gráfico para mostrar aquele ponto, seria mais ou menos esse ponto aqui, o 800 e seria o ponto, a soma dessas duas curvas, ponderada pela confiabilidade, que dá essa curva verde, e o ponto de mínima é exatamente esse ponto de equilíbrio aqui, tá? Bom, eu não vou entrar em mais detalhes. Quem quiser receber essa planilha, tá como foi feita essas duas curvas, todos os cálculos, aí vai poder ver em mais detalhes e até a gente pode discutir depois sobre isso. Tá? Espero que eu tenha respondido aí a pergunta do Samuel. Bom, retornando aqui para os nossos slides. Bom, falar agora um pouquinho de mensurar a eficiência de melhorias no processo de manutenção. Então, esse daqui também é um caso bastante abrangente. Bom, deixa eu aproveitar que fizeram uma outra pergunta aqui ainda sobre o tema das preventivas. Como eu trabalharia em uma empresa onde tenho muitos equipamentos e pouco tempo para execução de preventivas? Olha, na verdade aí você tem que ponderar tudo isso, tá? Eu fiz aqui uma análise onde eu considerei só o custo de corretiva e preventiva. Você pode também fazer essa mesma análise, só que aí aumenta um pouco a complexidade matemática, aí, vamos dizer, considerar outros fatores, como, por exemplo, disponibilidade, produção, enfim, uma série de fatores que são do seu interesse. E também encontrar esse tempo ótimo, tá? Então, é possível, eu considerei aqui apenas dois fatores. Na verdade, a gente pode considerar três fatores, né? A confiabilidade, o custo de preventiva e o custo de corretiva. Mas nada impede de você considerar outros fatores, tá? Tipo, por exemplo, a criticidade. Sim, por exemplo, a criticidade. Pode considerar a criticidade como um fator aí para se chegar nesse tempo ótimo, tá? Sem problema nenhum. Muitas vezes essa criticidade está ligada ao custo, né? Ao custo da manutenção corretiva, mas tudo bem. Bom, falar agora de mensurar a eficiência de melhorias no processo de manutenção. Esse é um caso também, eu vou passar ele bastante genérico, mas é um caso muito interessante, que abre margem aí para vários tipos de análises. Voltando aqui para o Excel, qual que é a ideia aqui? Então, aqui eu tenho a planilha do tempo ótimo. Então, vamos supor que eu tenho o primeiro conjunto de dados. Um segundinho. Eu tenho o meu primeiro conjunto de dados, onde eu tinha lá a minha manutenção, aquele beta e eta, certo? Vamos supor que agora eu fiz uma melhoria. Bom, aqui a melhoria pode ser vários tipos de coisa. Pode ser um equipamento novo, pode ser um procedimento novo de manutenção, pode ser uma melhoria do projeto do equipamento. De novo, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas pode ser qualquer tipo de melhoria, tá? Mudança de projeto, novo equipamento, uma condição diferente, enfim, qualquer tipo de alteração. E eu tenho aqui os tempos os tempos de falha desse novo equipamento, desse novo sistema, após a implantação dessa melhoria. Eu estou chamando aqui de depois, né, nas planilhas de Excel. Bom, da mesma maneira, eu encontro os parâmetros beta e eta, e o que ele permite que eu faça agora? Agora, eu plotei a curva, essa vermelha, que era do equipamento antes, e eu tenho a curva azul, que tem a confiabilidade depois, ou seja, após essa melhoria. Tá? Qual que é a grande vantagem de ter
essas duas curvas? A grande vantagem é que agora a gente pode mensurar o quanto foi essa melhoria. De novo, eu já vi alguns casos onde após a, entre aspas, melhoria, essa curva se manteve igual ou em alguns casos até piorou. Tá? Então, esse tipo de análise ele é um retrato do que está acontecendo. Né? É o que eu sempre falo, na verdade, a estatística, a modelagem de confiabilidade, ela vai mostrar o que está acontecendo. Né? Ela não vai melhorar a sua confiabilidade. O que vai melhorar a sua confiabilidade é ter bons equipamentos, é ter um procedimento adequado de manutenção, é ter um projeto adequado. Né? Essa análise quantitativa ela só vai refletir o que está acontecendo. Tá? Então, não é que por fazer essa análise a confiabilidade do seu sistema vai melhorar. Não, não é isso. Ela simplesmente é uma foto, né, da sua realidade. Então, por exemplo, nesse caso aqui, vou pegar em 1000 horas. Tá? Então, eu vou até pegar, eu tenho aqui essa planilha em detalhes, eu vou fazer as contas, mas só para a gente ver graficamente como é que funciona. Em 1000 horas, eu tinha antes uma confiabilidade de 68%. Com a melhoria, essa confiabilidade passou para 88%. Tá? Então, eu vou fazer aqui no gráfico. Então, eu tenho aqui antes, né, eu tinha uma confiabilidade de 68,8%, e depois eu tenho uma confiabilidade de 88%. Vamos fazer a continha aqui, quanto foi meu ganho? Então, esse daqui era o 68,8 é o antes e esse daqui é o depois. Quanto que eu ganhei em termos de confiabilidade? Então, olha, teve um ganho, eu estou pegando aqui um ponto, 1000 horas, que seria um ponto de interesse da minha vida útil, eu tive um ganho de 19%. O que é interessante disso? Bom, o que foi feito? Foi feito um reprojeto? Não, foi feita uma melhoria do processo de manutenção. O quanto que eu ganhei em termos de confiabilidade? Olha, aquela melhoria promoveu uma melhora de 19%, né, aproximadamente quase 20% da melhoria da minha confiabilidade do meu equipamento. De novo, a ideia desse tipo de análise é quantificar. Então, olha, foi bom? Não sei, na verdade, você tem que ver o que foi melhorado, se vale a pena ou não manter aquela melhoria ou aquele equipamento novo. Então, esse tipo de análise ajuda a tomar esse tipo de decisão. Voltando aqui para o gráfico, né, será que esse ganho, essa diferença, né, da curva vermelha para a curva azul, valeu a pena? Vale a pena? Né? Então, aí tem que ser feita uma análise mais detalhada, uma análise financeira, até se for possível, para ver se a melhoria valeu ou não, o reprojeto valeu ou não. Só fazendo um comentário, muitas vezes essa análise é interessante também e é possível fazer antes de você implementar a melhoria. Né? Então, eu tenho minha curva atual e eu tenho um processo de melhoria da minha confiabilidade, do meu equipamento, que está sendo proposto. Então, a gente faz esse tipo de análise para ver se o que está sendo proposto, se essa diferença aqui, vale ou não a pena fazer a alteração do projeto, do processo. Tá? Então, essa confiabilidade quantitativa ajuda a fazer esse tipo de análise. Tem uma dúvida aqui de um participante. Deixa eu ver. Eu não vou ler aqui, peraí. Bom, então, olha, o Diego está perguntando aqui qual o primeiro passo, né? Ó, Diego, eu vou te pedir para a gente trocar depois alguns e-mails, porque essa sua pergunta levaria algum tempo para responder. Mas envolve, eu sugiro você olhar sobre RCM, você já deve ter visto alguma coisa, né, sobre FEMEA, mas eu posso te responder essa pergunta. Ele perguntou como é para iniciar um sistema de controle de manutenção. A gente troca uns e-mails depois,
porque essa sua pergunta aí envolveria uma resposta mais detalhada infelizmente o tempo hoje aqui é curto, tá? Até a pessoa que já fez algumas sugestões de livro para você, mas a gente pode trocar alguns e-mails depois. Ok. Bom, então esse foi o exemplo de mensurar a eficiência no processo de manutenção. Um outro exemplo que eu queria comentar aqui é sobre a utilização do tempo médio de falhas. O pessoal chama em confiabilidade, para quem já ouviu falar, eu queria comentar principalmente porque às vezes o pessoal ouve muito falar o MTBF ou MTTF. Então, é uma coisa bastante utilizada em confiabilidade. Nada mais é, simplificando bem, o tempo médio de falhas de um sistema. Só que eu gostaria de comentar aqui um caso que lógico que eu montei aqui um caso, vou voltar para o Excel, eu montei um caso aqui didático, mas eu já vi muitos casos similares na realidade. Então é lógico que o meu exemplo aqui ele é didático, ele é até ele é um ele é um ele força um pouco a barra até, mas eu vi muitos casos desses na realidade. Aqui. Então, vamos supor que eu tenho 3 equipamentos. O equipamento A, o equipamento B e o equipamento C. Foi feita uma análise de confiabilidade com base nos dados de falha. Eu tive esse beta e esse eta para o equipamento A. Eu tive esse beta e esse eta para o equipamento B. E esse beta e esse eta para o equipamento C. Bom, com base nessa análise, a gente pode calcular o MTBF ou MTTF. Nada mais, imaginem como a média, o tempo médio. Para esses 3 casos, se a gente calculasse o tempo médio, eu ia obter 10.000 horas como MTBF ou MTTF. Olhando esse tempo médio, se eu passasse para vocês, olha, o equipamento A tem um MTBF de 10.000 horas, o B de 10.000 horas, o equipamento C de 10.000 horas, aparentemente a gente ia falar, bom, os 3 equipamentos têm o mesmo comportamento de falha. Mas aí que existe uma diferença. Quando a gente calcula essa confiabilidade que eu acabei de apresentar, a confiabilidade quantitativa, vamos ver o que acontece aqui. Qual que é a confiabilidade para 10.000 horas para o equipamento A? 17,2%. Para o equipamento B, 36,79%. E para o equipamento C, 51%. Então, a gente nota uma diferença bastante significativa na confiabilidade, nessa probabilidade que a gente utilizou aqui, para os 3 equipamentos. O equipamento C ele tem quase 4 vezes mais confiabilidade do que o equipamento A, apesar deles terem o mesmo MTBF, ou o mesmo tempo médio de falhas. Tá? A gente nota a diferença significativa nas confiabilidades dos 3 equipamentos. Então, ponto de atenção que eu gostaria que ficasse aqui nessa utilização de... não que o MTBF, ou o tempo médio, não seja importante. Ele é importante, mas ele sozinho ele pode ser enganoso. Tá? Então, a utilização da confiabilidade quantitativa, dessa probabilidade, ela é de suma importância para conhecer o equipamento para conhecer a confiabilidade e o desempenho do seu equipamento. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mudar aqui para 5.000 horas. Essa diferença fica mais gritante. Olha a confiabilidade do equipamento A, 25%. Do equipamento B, C, 96%. Ou seja, o equipamento C ele é muito melhor, apesar de ter o mesmo tempo médio de falha do equipamento A. Tá? Então, cuidado a utilizar só o tempo médio de falha para tomar decisão ou para selecionar equipamentos, para definir criticidade. É importante a definição da confiabilidade quantitativa.
né, do cálculo do R de T aí no caso. Tá? Essa era a principal mensagem que eu queria passar para vocês sobre o tempo médio de falhas, o MTBF ou o MTTF. Bom, falar aqui de outras aplicações. Tá? Primeiro, a gente comentou do tempo de periodicidade para manutenção preventiva. A mesma análise, uma análise bastante similar, pode ser feita para determinação de periodicidade de inspeção. Né? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a inspeção no meu equipamento. Também a confiabilidade pode ajudar nesse tipo de análise. Previsão de degradação também. Se você tem equipamentos ou componentes em que vão se desgastando ao longo do tempo e você tem como mensurar, eu vou dar um exemplo típico, tá? Um exemplo, pastilha de freio, por exemplo, né, de veículo. Até eu já fiz um trabalho nessa área. É possível você mensurar a espessura da pastilha e fazer uma previsão de quando aquela pastilha, aquele componente irá falhar. Então, a confiabilidade também pode ser utilizada nesse caso. Análise de sistemas, né? Eu coloquei aqui a redundância. Você vê, na verdade, a composição do sistema. Né? Por exemplo, será que vale a pena eu colocar uma redundância de um determinado componente? Sim ou não? Fizeram uma pergunta aqui, mesmo que de várias empresas. Desculpa, Evandir, eu não entendi sua pergunta. Não sei se é para mim ou se para alguém do chat, enfim. Então, a confiabilidade também permite fazer a análise da disposição desse sistema. Tá? Cálculo de disponibilidade também é possível, né? A gente não entrou aqui no mérito, a gente só falou da confiabilidade, da probabilidade do equipamento estar funcionando. Mas eu posso fazer também análise do componente ser reparado, tempo de reparo do componente. Então, calcular a disponibilidade. Outra análise que também pode ser feita é o seguinte: a gente falou de tempo de preventiva, mas a pergunta que pode ser feita é a seguinte: para o meu equipamento, para o meu componente, vale a pena eu fazer uma preventiva ou uma corretiva? Né? Então, é lógico que aqui a gente não está entrando no mérito de componentes que envolvem segurança, certo? Mas muitas vezes, quando não envolve segurança, a análise de confiabilidade quantitativa pode ajudar esse tipo de decisão, se vale a pena fazer preventiva ou corretiva. Cálculo de tempo de troca completa. Né? Quando que eu devo trocar o meu equipamento ou minha frota? Então, eu tenho um equipamento que já tem falhas, já tem um tempo de uso. Quando que eu devo trocar? O pessoal usa um termo aí em inglês chamado overhaul. Então, a análise de confiabilidade também permite que ajude o cálculo do tempo ideal para a troca completa, para a substituição do meu equipamento. Outro estudo que pode ser feito também aí que a confiabilidade quantitativa pode ajudar é um estudo está sendo bastante conhecido como Life Cycle Cost, que é você analisar todo o ciclo de vida do seu equipamento, desde a aquisição, ao comissionamento, utilização, até o descarte. Né? A análise de confiabilidade quantitativa permite fazer aí uma série de análises para você conhecer todo o ciclo de vida do seu equipamento, do seu sistema. Tá? Então aí eu citei eu coloquei os 3 pontinhos aí porque existem uma série de análises que podem ser feitas, mas eu busquei aqui pelo menos as principais. Tá? Então,
Eu vou abrir agora para perguntas via chat, quem tiver interesse. Como eu disse, aqui na tela agora vocês têm o meu e-mail. Tem 2 e-mails meu aqui, o marcos@metaanalytics.com.br ou o mcocjr@yahoo.com.br, onde quem tiver interesse em receber essa apresentação e a planilha Excel, me envia um e-mail que eu enviarei a planilha e a apresentação sem problema nenhum. E também quem quiser trocar alguma ideia, se aprofundar em mais algum assunto, pode mandar um e-mail que a gente vou buscar responder aí sem problema nenhum. Vou abrir aqui para algumas perguntas. Bom, fizeram uma pergunta aqui se eu posso falar sobre o comissionamento de equipamentos. Bom, o comissionamento, a gente tá focando na questão da análise quantitativa, a gente pode fazer a análise com base ou em equipamentos similares ou em equipamento, como é um equipamento novo, com base nas informações que existem dos fornecedores. Tá? Então, eu estou focando aqui, o comissionamento é uma coisa bastante ampla, eu estou focando o que a análise quantitativa pode auxiliar. Então, o, a análise quantitativa no comissionamento ela pode ser feita basicamente dessas duas formas, com os dados de equipamentos similares ou com as informações as informações dos fornecedores, dos fabricantes. Tá? O pessoal está pedindo o meu e-mail, não sei se vocês estão vendo na tela, eu vou passar aqui também via chat o meu e-mail. Eu tenho os 2 e-mails, tenho o do Yahoo também, só para... Bom, a palestra começou, perguntaram se a palestra tem muito tempo de palestra, começou às 19 horas e tem uns 50 minutos aí de palestra. A gente tá finalizando, tá aberto para perguntas as palestras, a palestra. Mais alguma pergunta, pessoal? Algum esclarecimento? Sim, a palestra foi gravada, aí eu não sei exatamente aonde vai ser disponível, mas vai ser disponibilizada no site. Bom, feita uma pergunta aqui, como trabalhar quando se tem poucos dados de falha? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, a questão é a seguinte, primeiro, eu vou falar que dessa análise, de análise de confiabilidade quantitativa, eu vou chutar aqui 60% a 70% do trabalho é levantamento de dados. Tá? É possível fazer análise com poucos dados? É possível. Existem algumas análises que permitem corrigir isso? Existe. Existe um tipo de análise chamado análise Bayesiana. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas ela permite que você agregue os dados, tá? Os dados que você tem, mesmo que sejam poucos, com informações de especialistas. Então, você junta essa análise bayesiana, ela permite juntar os dados, pouca quantidade, e a informação do especialista, do conhecedor do processo, do equipamento, para que se tenha uma análise de confiabilidade. Tá? Então, é possível fazer essa análise com poucos dados. Eu sempre falo o seguinte, mesmo tendo poucos dados, você vai ter uma análise menos precisa, mas é sempre melhor do que nada. Tá? Então, existem maneiras de você fazer ajustes nas análises, mesmo tendo poucos dados, e a minha sugestão é, mesmo tendo poucos, fazer análise quantitativa. Por menos precisa que ela seja, ela vai ser mais precisa do que você tomar uma decisão com base apenas na intuição. Tá? Espero que eu tenha respondido. Outra pergunta aqui. Overall peraí, deixa eu voltar aqui. Overhaul define-se como troca completa do equipamento ou parcial.
Olha, o overhaul, ele pode, a definição dele é a troca completa do equipamento. Você pode estar falando aqui da troca completa de uma parte do equipamento. Aí você pode fazer uma análise específica só para aquela parte. Mas geralmente, quando se fala de overhaul, é a troca completa do equipamento. Então, eu vou citar um exemplo, né? Por exemplo, eu posso falar do overhaul do meu carro. Então, quando que eu devo trocar o meu veículo? Ou eu posso falar do overhaul dos pneus do meu carro. Então, quando que eu devo trocar o pneu do meu carro? Tá? Então, eu posso falar de overhaul do meu sistema como um todo, ou de uma troca geral de parte do meu sistema. Tá? Então, essa é a ideia do overhaul. Tá? O Augusto perguntou, espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida. Ok. Deixa eu ver. Pode-se, uma pergunta aqui, pode-se usar dados de equipamentos que não falharam? Boa pergunta, o Felipe fez essa pergunta. Boa pergunta, sim, pode. Inclusive, em análise de confiabilidade, esse tipo de dado é bastante utilizado, né? A gente chama esse tipo de dado em confiabilidade como dados censurados ou dados suspensos, que são dados de equipamentos que não falharam, porque eles são uma informação sobre a confiabilidade do seu equipamento. Então, importante pergunta, Felipe. Obrigado pela pergunta. Sim, dados de equipamentos que não falharam podem ser utilizados, inclusive eu até reforço, podem, não, devem ser utilizados. Tá? É, tenho uma pergunta que foi feita. Tem algum dispositivo ou equipamento que, agregado ao meu equipamento industrial, consegue fazer essas diversas análises? É, desculpa, eu não entendi a pergunta. Uma outra pergunta. Marcos, estive trabalhando um tempo relativo na manutenção de aeronaves militares na Embraer. Tive a oportunidade de ativar a manutenção utilizando o MSG-3 da Boeing para a aeronave AMX. Parabéns pela apresentação de sucesso, obrigado. Pensei que fosse uma pergunta. Obrigado, o Adilson. Pessoal, antes de vocês saírem, eu vou pedir aqui, a gente pode até continuar depois respondendo as perguntas, mas eu vou pedir ter uma avaliação. Vou pedir para vocês responderem essa avaliação e o Daniel vai consolidar depois. Por gentileza, para a gente poder. São 4 questões aqui. Eu vou dar um minutinho para vocês responderem. E aí a gente continua até responder mais um tempinho as perguntas. Então, só aguardar, o pessoal está respondendo. Enquanto isso, eu vou lendo aqui tem uma pergunta sobre preditiva que eu não. Ok, todos responderam ao questionário, à avaliação. Falaram que eu não respondi uma pergunta aqui sobre preditiva. Será que poderia refazer essa pergunta? Desculpa, porque são muitos textos, de repente eu não.
Não peguei aqui. Tá, como faria para trabalhar esse modelo associado à preditiva? Eu teria algum ponto de melhoria adotando essa prática? Ou só esse modelo já atende, dispensa a prática de preditiva? Não, na verdade, esse modelo ele pode auxiliar a preditiva, né? Eu até, é uma pergunta também bastante ampla, mas eu comentei no fim a questão da análise de degradação. A análise de degradação, ela permite auxiliar bastante a preditiva, né? O como fazer, o quando você fazer uma previsão de quando a falha vai acontecer. Então, eu vejo que esses modelos, na verdade, eles podem e são bastante utilizados para trabalhar a preditiva, né? Para auxiliar na sua manutenção preditiva. Tá? Então, eles andariam em paralelo, eu digo. Tá? Eu acho que é mais nesse sentido. Não que um substitua o outro. Tá? Espero que eu tenha respondido a pergunta. Se não respondi, por favor, me mande um e-mail, porque enfim, a gente já está finalizando aqui o nosso horário, tá, pessoal? Eu tenho algumas outras perguntas. Eu vou solicitar para vocês, pessoal, por gentileza, que são, é, eu vou solicitar para vocês que vocês enviem perguntas para mim por e-mail. Infelizmente, o nosso tempo aqui tá esgotado. Desculpa não poder responder todas as perguntas, mas por e-mail eu prometo respondê-las aí, a gente trocar alguma informação. Quem também quiser, depois a gente pode passar, a gente quiser conversar por Skype ou por telefone, a gente pode marcar uma conversa sem problema nenhum, ok? Pessoal, obrigado. Eu vou finalizar aqui o nosso workshop. De novo, agradeço a participação de vocês aí, o interesse pelo assunto e eu estou à disposição. Aí, vou colocar novamente o meu e-mail na tela para quem não pegou. O meu e-mail marcos@metaanalytics.com.br ou mcox